Olá, hoje eu irei falar sobre a Revolução Francesa, como ela foi e o que aconteceu nela. Então, vamos lá. Roda a vinheta. Se você não quiser ver a vinheta, passe uns 46 segundos para frente. Mas ela é bem legal. Então, roda a vinheta. No século XVIII, marcou o fim do antigo regime na França. Isso ocorreu por causa da união de dois fatores: grave crise social e a difusão do iluminismo. A França já havia passado por vários momentos nos quais a população mais pobre se via privada dos recursos mais elementares para a manutenção da vida, como os alimentos, que era muito importante para todo mundo, para se viver. A configuração do antigo regime, baseada na centralização do poder político na figura do rei, na manutenção de uma sociedade de classes e do mercantilismo, no entanto, impedia que as pessoas se declarassem contrárias ao governo e tomassem medidas com a intenção de modificá-los. Essa realidade começou a ser alterada quando as ideias iluministas lançaram a crítica às formas de organização social. Com a crise econômica que se abateu sobre a França no fim do século XVIII, os ministros da Finanças francês, Jacques Necker, aconselhou o rei Luís XVII a convocar a Assembleia dos Estados Gerais. Nela, o rei e os representantes de cada estado deveriam discutir soluções para o problema financeiro do reino. A população francesa, às vésperas da Revolução, somava cerca de 26 milhões e 400 mil habitantes. O primeiro estado, na verdade, ele tinha 100 mil habitantes. O segundo estado tinha 300 mil habitantes. O terceiro estado tinha cerca de 26 milhões de habitantes. Para a participação na Assembleia foram escolhidos os deputados representantes do estado. Terceiro, o primeiro estado participara com 247 membros, o segundo estado com 188, o terceiro estado representava 95% da população, 500 membros, entre advogados, médicos, comerciantes e burocratas. Após a abertura da Assembleia pelo rei Luís, ele teve início ao primeiro impasse. O primeiro e o segundo estado, compostos dos membros do clero e da nobreza, respectivamente, desejavam que a votação, após a discussão de cada um dos problemas a serem resolvidos, fosse realizada por estados. Dessa forma, os dois estados votariam junto a decidirem os destinos da França. No ano de 1793 e 1794, os jacobinos criaram um comitê de salvação pública, órgão responsável por combater os inimigos estrangeiros e, posteriormente, todos os que colocassem contra os líderes desses partidários, fossem eles do antigo regime, girondinos e até mesmo jacobinos. Foi durante esse período que os jacobinos implantaram o denominado período do terror, durante o qual cerca de 30 mil pessoas foram executadas, a maioria delas da guilhotina. O rei Luís foi acusado de traição, julgado e executado em 1793, em janeiro. Com a morte do rei, a Áustria invadiu a França. A Convenção Nacional convocou todos os cidadãos para pegar em armas e defender o país. O Comitê de Salvação Pública foi encarregado em organizar o exército. Nesse período, líderes dos jacobinos ficou responsável
poder executivo. Os jacobinos também decidiram dissolver as Assembleias Nacionais e convocar eleições a fim de eleger novos deputados, que deveriam redigir uma nova Constituição para o país. Esta foi aprovada em 1793. Estabeleceu o direito de voto a todos os cidadãos franceses. É isso meu trabalho. Fazendo um breve resumo aqui. O que aconteceu? O que aconteceu foi que a França estava passando por muitas necessidades de economia e também de alimento, que tinha gente que quem mais sofria eram as pessoas mais pobres. Teve guerras, as revoluções, a Revolução Francesa, ela não foi muito boa, porque matavam até inocentes, pessoas que não tinham nada a ver com isso. Mataram todo mundo foi pra guilhotina cortar a cabeça. Porque a França teve uma economia muito ruim, não soube liderar essa economia dela. Se soubesse, seria muito melhor e não teria acontecido isso. Não foi isso, tchau!